Boa noite a todos, eu sou Cândida Loureiro, como o Bilal disse, sou técnica de biofeedback, que é um nome assim um pouquinho estranho, mas que quer dizer uma coisa simples, quer dizer só interação com o corpo, emissão de um estímulo para o corpo e resposta do corpo a esse estímulo. Isto é, se eu perguntar ao Luís o nome dele, Luís, como é que te chamas? Luís. Ele diz-me Luís, isto é biofeedback, ok? Até uma coisa simples. Então, biofeedback pode-se fazer de várias maneiras. Quando se põe um termómetro no corpo, nós estamos a usar este mecanismo de pergunta-resposta para sabermos a temperatura, não é? E também o corpo, quando faz a regulação da temperatura, está a utilizar o mesmo mecanismo, interagindo com o meio para conseguirmos manter a temperatura ideal interna do corpo estável, não é? Ao longo das 24 horas do dia, onde a temperatura externa varia, não é? Portanto, nós temos que manter o ambiente interno estável, sempre com a mesma temperatura, variando a temperatura externa. Isto também é biofeedback. E eu trabalho com um equipamento, como diz o Bilal, que se chama Índigo, porque estimula esta zona da terceira visão a nível do sistema humano, e este sistema faz leituras de cerca de 10 mil elementos nos níveis físico, emocional, mental e subtil, e dá-nos comparações. Então, tem uma referência, tem uma base de dados com estes parâmetros e vai comparar se a pessoa, em resposta a estas 10 mil perguntas, se ela está dentro ou fora de padrão. Okay? Isto foi um sistema que foi inventado há 30 anos, portanto há uma larga experiência de utilização, de ajustamento, de validação dos dados que lá estão dentro. É um sistema que é também certificado neste caso pela FDA, e está em certificação na Europa, pela diretiva europeia, e, portanto, digamos que é um sistema que nos dá uma medição. Vai-nos dizer se o nível de vitamina C está dentro de padrão, se os nossos músculos estão bem inseridos nos ossos, nos tendões, estão na mesma posição correta, se estamos a fabricar os bioquímicos que precisamos no corpo, as glutationas, os neurotransmissores e por aí fora. Vai-nos dizer, por exemplo, se as nossas emoções estão calibradas ou não estão calibradas, num painel de 72 emoções, entre simples e complexas. Vai-nos dizer se nós temos muitos pensamentos recorrentes e obsessivos, por exemplo, que nos estão a roubar energia a todo o sistema, sendo que o sistema humano tem estas 4 etapas, estas 4 fases, física, emocional, mental e energética, é um contínuo, é um todo. O sistema humano não é uma caixinha separada entre o físico é uma coisa, o emocional é outra, o mental é outra e a sua parte subtil é outra. Para vos explicar porque que o sistema humano é constituído por 4 fases, eu usava uma analogia, que é a analogia da água. Toda a gente conhece os estados físicos da água, não é? O estado sólido, o estado líquido, o estado gasoso e um estado que ninguém fala, que é o estado semicristalino, que é o estado da água nos meridianos do corpo humano, ok? Aquilo que nós chamamos de meridianos e que até há pouco tempo se pensava que eram só canais energéticos, recentemente descobriu-se que, na verdade, são canalículas de água em estado de alta vibração, no estado semicristalino, como os cristais que nós temos nos ecrãs da televisão e nos ecrãs dos computadores. Então, é essa água nesse estado semicristalino que tem propriedades ópticas que faz com que a luz consiga viajar desde o exterior do corpo, nos pontos de recepção, que são os pontos da acupuntura, como eu costumo dizer na brincadeira, são as fichas USB do nosso corpo, como quando nós queremos pôr qualquer coisa no computador, não é? Quando lá as pens e conseguimos transmitir informação. Assim, os pontos de acupuntura são também pontos onde conseguimos introduzir informação para o corpo, para esta rede fotónica ou rede de fibra óptica que temos dentro do corpo, que se chamam meridianos de acupuntura. Essa rede é constituída por água em estado semicristalino. É um semicondutor, ok? Portanto, quer dizer que consegue transportar eletricidade e, sobretudo, luz em altíssima velocidade. Tão alta velocidade que vocês viram que em 15 segundos as pessoas ficaram sem dor. É este mecanismo de transmissão de informação que permite que a dor desapareça. Há bocadinho uma pessoa perguntava, já não me recordo quem, se não me engano, esta senhora, perguntava, afinal, mas como é que é essa coisa, como é que a dor desaparece? Assim, mas efetivamente como é que isso desaparece? De facto, como o Bilal explicou, quando existe dor, a célula entra em curto-circuito, ok? E fica com uma espécie de engarrafamento de
cationes e aniões numa determinada área. Isto faz com que a polarização da membrana celular, que deve estar do lado exterior de uma maneira e do lado interior de outra, se inverta e ela fica ali, suba a sua voltagem. Isto pode-se medir-se eletronicamente, ok? Então, a célula que normalmente trabalha em uma potência de microvolts, perdão, ela pode, quando está com estes bloqueios, com estes engarrafamentos em que os cationes e os aniões não sabem para onde é que vão vir e ficam ali todos juntinhos, sobe a voltagem para volts, portanto aumenta 1000 vezes a voltagem naquele sítio. Quer dizer que entra em curto-circuito. E o que é que acontece na nossa casa quando existe um curto-circuito? As luzes normalmente apagam, não é? Porque senão temos um incêndio ou outra coisa qualquer. Portanto, o corpo emite ou ativa este mecanismo da dor de forma a nós não incendiarmos, entre aspas, também, ou não entrarmos em combustão ou outra coisa qualquer. Muito obrigado. E, portanto, a dor é isto, ok? É o tal engarrafamento de cationes e aniões, que são elementos que estão polarizados, não é? Que não estão neutros, e ficam ali engarrafados e provocam realmente o aumento de voltagem da célula. Isto é elétrico e pode ser medido, está bem? Então, o que é que faz o adesivo neste caso? Ele vai fazer com que aqueles aniões e cationes comecem a ser estimulados, portanto, recebam um sinal para uma microvoltagem para voltarem ao seu padrão, portanto, a célula deixa de ficar em curto-circuito e começa realmente a provocar um fluxo de material, digamos assim. Havendo fluxo, a célula retorna, a membrana retorna à sua polaridade e, portanto, a dor desaparece. Isto é um fenómeno elétrico, é um fenómeno fisiológico, é um fenómeno bioquímico. Está bem? Ficou mais claro? Muito obrigado. Bom, voltando à minha prática, digamos assim, porque eu só estou aqui para dar o meu testemunho e pouco mais. Eu trabalho nesta área do biofeedback, trabalho com equipamento da chamada medicina quântica, que é não mais do que a medicina da informação. Nós utilizamos informação, estes 10.000 elementos que estão no sistema são informações que são codificadas através de uma linguagem que o corpo conhece, que é a frequência, o número de vezes que a matéria vibra por segundo, que é codificada ou cuja unidade é hertz, e então o que nós enviamos para o corpo são X hertz que correspondem à vitamina C, Y hertz que correspondem à emoção raiva, Z hertz que correspondem ao padrão de onda cerebral que é feito quando temos um pensamento obsessivo, K hertz que correspondem à nossa identidade energética ou a identidades energéticas estranhas que são parasitas e que vão interferir na rede de comunicação do nosso corpo. Okay? Então, isto chama-se a medicina da informação. Como é que eu cheguei à LifeWave? Sílvia, eu estou contigo, eu também era completamente cética, porque eu tenho esta mente científica e precisa de validação e de comprovação e de entender como é que as coisas funcionam, e por isso busco esta informação. Então, quando eu conheci a LifeWave através do Bilal e da mãe dele, da Helene, e eles fizeram as demonstrações, eu achei aquilo engraçadíssimo, até fizeram as demonstrações em mim e eu sentia as coisas, mas eu não estava a perceber como é que aquilo funcionava. E mesmo assim fiquei cética. Qual foi a minha postura? Disse, bom, eu vou experimentar todos os produtos da LifeWave, eu vou ver se eles todos funcionam, ou seja, de que forma é que estas coisas conseguem interagir comigo. E como trabalhava em biofeedback, foi muito fácil perceber que o que estava a acontecer era, em vez de eu usar a eletricidade para comunicar com a pessoa, que é o que eu faço com o meu equipamento, eu envio a informação para ela através de uma corrente elétrica, portanto a corrente elétrica funciona como um papel onde vai escrita aquela informação, vai ser escrita a informação, e o corpo depois responde. O que acontece com os adesivos é que este sinal, esta linguagem, que também é uma frequência e é um comprimento de onda, vai viajar pelos meridianos, como a TV Cabo transmite o sinal óptico e nós recebemos na nossa televisão as imagens. Portanto, nós vamos receber esta informação através dos nanocristais, que são aminoácidos, são pequenas proteínas que estão embebidas na matriz e que vão ter essas propriedades ópticas de piezoelétricas, ou seja, de oscilação e de emissão de sinal e recepção de sinal. E é este mecanismo de emissão e de recepção de sinal que é ativado pelo calor humano, sistema autoportante, portanto nós podemos levá-lo para qualquer lado e usá-lo em qualquer lado, este sistema de comunicação é igual ao sistema de biofeedback que eu uso no meu equipamento. Eu decidi fazer uma experiência em conjunto. Então, como é que isto pode funcionar em conjunto? Isto é,
Eu tenho um sistema que faz a leitura, que diz as suas suprarrenais estão dentro de padrão ou fora de padrão, estão descalibradas, você tem muito stress e, portanto, precisamos de calibrar aqui as suprarrenais. Os seus neurotransmissores estão abaixo de padrão, o seu sistema linfático está bloqueado, cheio de toxinas, a sua resistência física está baixa, a sua hidratação está alta ou está baixa, a sua oxigenação também não está bem, o pH do seu corpo está correto ou está ácido ou está básico. A condutividade do sistema nervoso, que é, digamos que a velocidade à qual o impulso nervoso viaja nas fibras nervosas, portanto nos neurónios e nos nervos do corpo, pode estar hiperativo ou hipercondutivo, ou estar muito pouco condutivo. Por exemplo, o seu neto, não é? Sendo uma criança hiperativa, ele pode ter o seu sistema nervoso hipercondutivo, ou seja, ter o sinal muito rápido, ou pode ter o sistema nervoso, pelo contrário, muito pouco condutivo e estar a fazer um esforço muito grande e isso gera hiperatividade nele. É um exemplo, ok? Então eu decidi fazer a experiência. Então vou ver realmente isto funciona em mim, mas vou ver como é que o meu corpo é modificado, de facto, com o uso desta tecnologia. E o que eu tenho verificado na minha prática é que, na verdade, nós conseguimos carregar as suprarrenais com o Energy ou com o SP6, nós conseguimos melhorar a produção de neurotransmissores com o Silent Night, nós conseguimos desintoxicar efetivamente o corpo com o IH, conseguimos equilibrar as emoções também com o SP6 e equilibrar toda a zona hipotalâmica do corpo, que não só controla o apetite, como controla as emoções, controla o metabolismo basal, portanto, a forma como o nosso corpo queima eficazmente as calorias e, portanto, e obviamente eu não consigo medir o IceWave, só consigo medir a desinflamação que o IceWave provoca. Então o meu testemunho, aquilo que eu queria partilhar convosco, é que, partindo de uma posição muito cética como a Silvia, mas dando o benefício da dúvida e, sobretudo, primeiro experimentando em mim e vendo os efeitos e medindo em mim, testando depois nas pessoas que tiveram a bondade e a gentileza de quererem fazer isso comigo na minha prática como técnica de biofeedback, a constatação é que esta tecnologia funciona, não é placebo, ela funciona até nos animais, e os animais não sabem o que é o efeito placebo, e portanto queria só partilhar isto convosco e estou aberta para perguntas se não tiver sido claro em alguma coisa.